responder o que você tinha perguntado. É exatamente beleza. justo isso aqui, ó. O Felipe Espíndola, meu amigo lá do quartel, fala das Pingola. Ele falou, boa noite, pronto para os bizus. Então já passe os bizus de sociologia aí que possam aparecer no vestibular da UEL. Digão, cara, eu vou falar pra você que eu fui pego de calça curta que nem a moçada, digamos assim. Por quê? Até então a prova vinha com exercícios de múltipla escolha e a específica. Então você tem uma dinâmica de trabalho. Quer queira ou não, o conteúdo é o mesmo, não mudou. Só que agora eles vão ter 3 exercícios só de sociologia. E desse universo todo que nós trabalhamos, digamos assim, são 3 assuntos que vão cair. Então, por exemplo, nós trabalhamos 4 clássicos. Pode ser que caia um, caia nenhum. Acho difícil não cair clássico numa prova de sociologia. Sim. Trabalhamos, sei lá, uns 9 brasileiros e brasileiras. Pode ser que caia um, caia nenhum. Trabalhamos todos os temas. Então, meu amigo e minha amiga, foi o que o Rick falou ontem. Pode cair, vai cair, pode cair tudo. Mas se alguém quiser um chute, e por favor, não fique preso a isso. Dale. Um chute que eu tô dando esse ano é sobre movimentos sociais, principalmente questões ligadas a meio ambiente. O vestibular, a UEL, ela tem uma pegada... Sempre que tem alguma questão ambiental, ela puxa alguma coisa, né? Na biologia, já caiu na questão de ecologia, geografia cai bastante questão ambiental. Bom, pelo menos na parte de geografia que eu entendo, vejo bastante questão do meio ambiente. Entendo não, que eu me lembro, né? Mas eu acho que alguma coisa ligada a movimento social, meio ambiente, tem uma tendência. Se não cair, desculpe, né? Outra coisa que eu falei vai cair. Vai. Com certeza, mas eu acho que vai nesse viés aí. Geralmente é difícil uma prova não cobrar, no mínimo, um pouquinho dos clássicos ali, né? Já teve ano de não cobrar nenhum. Cobrar brasileiro, contemporâneo, um tema. Mas acho que foi um ponto fora da curva aí. Sim, vai cair. Já teve algumas questões que, na época que eu estudava lá, caíram na UEL, que assim, o texto era, por exemplo, do Durkheim. Mas na hora do comando da questão lá, o texto não servia de nada e você não precisa nem lembrar de Durkheim, era outra coisa. Era outra coisa. Às vezes um clássico cai lá, mas só numa referência de texto, que provavelmente pode cair, você não vai usar pra nada. Qualquer autor pode... Melhor, ele pode colocar uma citação de qualquer fonte, autor, teoria, e conectar isso com algum tema sociológico. Então, não é porque tá o nome do autor que é sobre o autor. É isso aí, isso é importante saber. Ontem nós tivemos dicas fenomenais que o professor, inclusive, até elogiou, né? Porque foi muito boa a sacada que o professor teve ontem, porque eu comentei com ele o seguinte. Na época que eu fazia vestibular, eu sempre ficava, assim, em dúvida em 2 alternativas. Aquela famosa questão da UEL que é 1, 2, 3 e 4. Sim, e eu acho que vai ter muito. Sim. E o que eu fazia? Isso aqui tá certo, isso aqui tá falso. Aí eu eliminava algumas alternativas e ficava sempre em 2. Aí na hora do chute, né? Você falava... essa aqui. Aí a hora que eu ia... Chutava igual o Santista. Aí, chutava igual o Santista. Lá pra segunda divisão. Então, esse bizu do comando aí é um rolê. Se fosse igual o Lucas, ó. Exatamente. Se fosse na minha época de cursinho, menino, eu ia estar fazendo prova muito melhor agora. Faz parte. Profa, eu tenho uma dúvida. Sou descolado, né? Prof, é o que tá rolando agora. Na redação, eu sempre tive um problema, porque pra mim, sempre que eu começava uma redação, parecia que era algo do zero, que eu nunca tinha estudado pra fazer uma redação. Então, cada redação era de um jeito. Então, às vezes eu começava eu nem lembro exatamente como que era, porque faz tanto tempo, né? Eu queria saber se existe uma estrutura que os alunos podem replicar, ou se não existe, receita né? de bolo. Uma receitinha ali pros alunos seguirem. Olha, gente, na hora de construir a redação. Para a prova da UEL, o que aconteceu é que eles desmontaram isso. Durante muito tempo, era um texto dissertativo argumentativo, ponto final. E aí acabou que era possível você montar uma receita de bolo e falar assim, segue por aqui, trabalha esses conectivos para você juntar as informações. A UEL desmontou isso quando ela mudou o formato da prova. Tá? Tanto que se você pegar, eu sempre gosto de começar olhando o novo manual, o manual de candidato, o edital e tudo mais para dar uma conferida. Então, o que a UEL faz? Ela coloca ali, olha, o candidato precisa fazer 1 ou 2 propostas de redação, e aí vem um outro parágrafo dizendo assim, ele vai ser avaliado na sua capacidade de comparar, analisar, criticar, etc. É muito amplo. E aí ele coloca... Então, o que acontece? O que eu costumo sempre dizer para os alunos?
preste atenção. Na verdade, você tem que ler todo o enunciado com muito cuidado, da prova inteira, certo? Mas quando eu falo da redação, eu falo assim, ó, preste muito atenção no comando, porque a UEL, ela esvaziou a ideia, por exemplo, de um formato fechado, dissertação argumentativa necessariamente, e ela não traz lista de gêneros textuais. Ela não traz uma relação. Por exemplo, se você for fazer a Vestibulares do Paraná, que eles soltam no edital o seguinte, olha, você pode ter um desses 5 gêneros. Vai cair carta, artigo de opinião, vai cair narrativa, e coloca ali, ó, um desses vai cair. A UEL coloca verbos e coloca um etc. Então, primeiro ponto, você precisa ler muito bem o enunciado para entender o que você tem que fazer. E aí, o primeiro ponto é você precisa fazer o texto mais adequado ao que o enunciado pediu. Então, eles esvaziaram essa ideia de que a gente pode montar uma receita, tá? Mas, por exemplo, quando a gente pensa em texto argumentativo, tá? Porque tem a dissertação, ainda tem a possibilidade de aparecer a dissertação, o artigo de opinião é argumentativo, a resposta pode ser argumentativa. Então, o que você precisa entender? Que você tem que começar o texto trazendo o assunto e o posicionamento que você vai defender. É aquilo que eu chamo de assunto mais tese. Apresentou isso, é a sua introdução. O que vai variar? O tamanho do texto. Então, você pode ter um texto de 20 linhas, você tem um parágrafo para fazer a sua introdução. Você pode ter um texto de 12 linhas, de 10 linhas. Ele continua argumentativo. Sua primeira frase vai ser a introdução. Assunto mais tese. Passo seguinte, argumentos que eu vou usar para defender isso. Que argumentos que eu vou usar para fundamentar essa minha tese? Conclusão. Sua conclusão é síntese, ela dialoga com a introdução. Ela tem que reforçar a tese, num texto argumentativo. Tá, mas nos outros, olha o comando. Explicite o humor da tirinha. Resposta interpretativa. Aqui não tem sua opinião. Aqui você precisa traduzir o que aquela tirinha apresenta, o que o autor quis, como é que ele promoveu o humor, e você tem que comprovar com o texto. Então, tudo vai depender do comando. Esse negócio de tirinha, geralmente vem no comando da questão assim, ó. Identifique o que foi engraçado na tirinha. Você fala, nossa, nem teve graça essa tirinha. Então, de acordo com o tom de humor da tirinha, você fala, nossa, eu nem dei. Senão ia estar a turma inteira rindo no meio da prova, assim, meu Deus. E você sabe que é muito comum olhar e falar assim, existe um problema muito sério, as pessoas estão muito literais hoje em dia, né? Elas não estão entendendo a ironia da coisa, exatamente. Né? Tanto que nossa amiga Jaque, quando ela manda alguma postagem, ela já coloca entre parênteses, contém ironia. Contém ironia. Ela já manda um recadinho dizendo, contém ironia. Então, anda uma dificuldade muito grande para trabalhar essa resposta interpretativa, porque, por exemplo, se é uma questão buscando ali a crítica, tudo bem, é um caminho, explicite a crítica, mas identifique o humor, ou como foi construído o humor, passa a ser uma dificuldade, porque as pessoas estão literais, elas não estão enxergando a ironia. Sim, você acha que tem a ver com, por exemplo, celular ou alguma coisa assim? Por que será que as pessoas estão Eu acho que as pessoas estão ficando meio rasas em tudo, sabe? Eu acho que colabora muito... essa nossa vida online, essa ligação com as redes sociais e tudo mais, as pessoas estão ficando assim, mas tá faltando leitura, entendeu? Leitura no sentido de aprofundar as coisas. Tá todo mundo buscando assim, eu quero resolver o problema de última hora. Você tem um resuminho aí para facilitar a minha vida? Tem um resuminho? E de preferência resuminho, mais tá? rápido Se possível. você mandar para mim meia dúzia de páginas, que é o resumo da obra, não pode ser menor tudo isso? Então rola esse tipo de coisa, Twitter, sério. tem que ser. Exatamente. Twitter. Bom, A coisa tá por aí. essa questão da leitura que você falou, que é importante do comando da questão, né? Só vai funcionar se a pessoa estiver acostumada com a leitura, né? Porque acredito eu, né, que para você conseguir escrever bem, você também tem que ser um leitor ativo. A senhora concorda? Você precisa... Nossa, me chama de senhora. Não, É a terceira vez. Espera um pouquinho. Não, deixa eu explicar. Anota aí. Não, me chama de explicar. senhora. Gente, eu tenho o pedido de desculpa aqui. Sonho pra você. A Denise não gosta. Doce é com ele. Deixa comigo, pai dela. Não, pode ficar à vontade. O estagiário vai comer o doce Aqui, por ó, mim. da paneteria, mandou pros Meu professores.
Deus do céu. Nossa, olha só, mas pedido de desculpas aceito. Não. Nossa. Pedido de desculpas Talvez aceito. Deixa eu riscar aqui. É que eu trabalho, eu sou militar, eu trabalho em quartel. Entendi, Então você tá Você respeitando não a vai nos hierarquia. intimidar. senhor direto. Então, Você tá respeitando a hierarquia, Exato. então. Você não vai nos Ah, intimidar com esse entendi. papo aí. É uma questão hierárquica. Ele não Exatamente. pode vacilar. No quartel, ele não Entendi. pode vacilar, entendeu? Exatamente. É Ele já senhor assumiu, mesmo, é incorporou. senhor mesmo. Lá é só Senhor, peso. é só senhor. Senhor Mas e estamos senhora. falando da leitura. Isso, quem lê bem, escreve bem. Isso faz parte, porque o que acontece? Isso dá repertório. Uhum. Então, se você tem leituras, e assim, eu não estou falando necessariamente ou exclusivamente de jornal e tudo mais, é o aluno estudioso que lê sociologia, que lê as mais diferentes áreas, ele vai ter bagagem para trazer, sabe, sustentação para o texto dele. Show de bola. Viu? Era Agora, muito... tem uma outra coisa. Desculpa, Só uma Dê. outra coisa para a gente fechar. Ele tem que praticar, ele precisa criar rotina de escrita. Uhum. Porque um negócio, isso é muito comum. Você pode ter bagagem, você pode ter argumentos e você ser muito articulado na conversa. Mas no papel. Outra coisa é colocar no papel. Uhum. É conseguir colocar no papel. E isso requer essa rotina de escrita. Sim. Então, você deixar, opa, estamos há 4 semanas do vestibular. Agora eu vou começar a escrever porque eu tenho que... Não é por aí, entendeu? Mas dói. Eu vou escrever tudo que eu não escrevi agora porque, nossa, eu vou resolver minha vida. Sim. Não é dessa maneira. É rotina de escrita. Em uma organização assim, semanal, você acha. Opa! Você- Boa! Quartel agora tá bravo. Olha o medo, olha o medo. Você acha que assim, o aluno deveria fazer o quê? Umas 2, 3 redações por semana? Ou não Olha, tem um eu número? acho que criar essa rotina, por exemplo, o compromisso de no mínimo uma, mas se você fizer 2 redações, você criar essa rotina de 2 atividades escritas por semana, assim, ao longo dessa preparação, por exemplo, eu vou me organizar, estou fazendo um extensivo, eu vou trabalhar isso ao longo do ano. Isso Aham. te dá segurança para chegar agora Show de mais bola. tranquilo.